José, Maria, Fernanda, João, vocês estão cansados de serem explorados pelas pessoas? Ou vocês se cansaram de explorar as pessoas? Nossas relações são baseadas em recompensas. Quem você é? Um tomador? Um doador? Ou um compensador? Adam Grant faz uma abordagem revolucionária sobre sucesso, generosidade e influência. Assista ou ainda, se preferir, escute esse videobook que nós preparamos com exclusividade para vocês. Sigam nosso canal, apoie com o seu like. Se faz sentido para você, deixe um comentário e ative as notificações. Você ainda nos encontra no Instagram como @motivactionoficial. Capítulo 7. Mudança radical. Superando o efeito capacho. Toda boa ação será castigada. Atribuída a Claire Bruce Luce, editora, roteirista e deputada americana. Lillian Bauer era uma gestora brilhante e dedicada de uma empresa de consultoria de elite. Fora recrutada em Harvard e depois de deixar a empresa para concluir o MBA, foi chamada de volta. Era considerada uma estrela em ascensão e estava em vias de se tornar sócia muito antes do esperado, até que começaram a se espalhar boatos de que era generosa demais. A promoção para sócia foi postergada por 6 meses e ela começou a receber feedback muito direto de que precisava dizer não com mais frequência aos clientes e colegas. 1 ano se passou e ela ainda não fora promovida. Lillian tinha paixão por fazer diferença. Dedicou vários anos a uma organização sem fins lucrativos que ajudava mulheres a montar e a desenvolver pequenos negócios. Lá ela desenvolveu um programa de microempréstimos, criando condições para que mulheres de baixa renda constituíssem a própria empresa. Em um caso, uma mulher precisava de dinheiro para abrir um salão de beleza, mas 2 bancos tinham se negado a dar o empréstimo. Lillian trabalhou com ela para aprimorar o plano de negócios e melhorar as demonstrações financeiras. Em consequência, ambas instituições financeiras acabaram lhe oferecendo financiamento a taxas altamente competitivas. Como consultora, Lillian passava inúmeras horas prestando serviço de coaching a novos funcionários, oferecendo orientação profissional a colegas e até ajudando o pessoal mais jovem a reforçar suas candidaturas a cursos de MBA. Abre aspas. Quero realmente ajudar. Se 1 hora de meu tempo significar menos 10 horas de trabalho para outras pessoas ou lhes abrir oportunidades até então inacessíveis, é fácil fazer a escolha e concedê-la. Lillian Bauer era extremamente talentosa e motivada, mas levava tão longe as doações que estava comprometendo sua reputação e sua produtividade. Ela nunca dizia não para nada, explicou um colega consultor. Era tão generosa com o próprio tempo que às vezes as pessoas se aproveitavam dela. Isso realmente adiou sua promoção a sócia. Numa avaliação de desempenho, disseram-lhe que deveria ser mais egoísta. Carecia da assertividade que se espera de uma sócia consultora. Passava muito tempo dando assistência às pessoas ao seu redor e se empenhava tanto em ajudar os clientes que se desdobrava ao extremo para atender aos pedidos deles, às vezes em prejuízo próprio e da empresa.
Sabia-se que Lilian não era tão enérgica com os clientes quanto se esperava de um sócio, sobretudo naqueles momentos cruciais em que precisavam ouvir uma mensagem dura ou vinham pressionando na direção errada. Para ela, ser doadora tornou-se um obstáculo para o avanço na carreira. Em um estudo que reflete a experiência de Lilian, os professores de administração Diane Bergeron, A.B. Sipp, Ben Rosen e Stace Furst analisaram mais de 3.600 consultores em uma grande empresa prestadora de serviços. Os pesquisadores codificaram os comportamentos de doação com base nos registros das empresas referentes às horas por semana que cada consultor dedicava ao treinamento de novos funcionários, ao coaching de colegas menos experientes e ao compartilhamento de conhecimento ou expertise com os pares. Depois de um ano de acompanhamento semanal dos comportamentos de doação, os pesquisadores levantaram dados sobre salários, progresso funcional e promoções de cada consultor. Os doadores apresentavam os piores resultados sob os 3 critérios. Recebiam aumentos salariais muito mais baixos, progrediam com mais lentidão e eram promovidos com menos frequência. Em média, os aumentos salariais dos doadores se situavam em torno de 9%, em comparação com 10,5% e 11,5% dos tomadores e dos compensadores, respectivamente. Menos de 65% dos doadores eram promovidos para funções gerenciais, bem abaixo dos 83% e 82% alcançados pelos tomadores e compensadores. E os doadores que eram promovidos esperavam mais pela promoção, em média 26 meses, comparados com menos de 24 meses para os tomadores e os compensadores. Para os tomadores e os compensadores. Esse padrão era familiar para Lilian. Abre aspas. Se eu erro para algum lado, provavelmente é por ser generosa demais. Ponho os outros em primeiro lugar, antes de mim mesma. Fecha aspas. Centenas de quilômetros a oeste, na Deloitte Consulting em New York, Nova York, Jason Geller também percorria o caminho para se tornar sócio. Ao iniciar a carreira de consultor, a Deloitte estava em vias de adotar o e-mail e ainda não tinha um processo formal de gestão de conhecimento. A organização não dispunha de um sistema para armazenamento e recuperação das informações. Coletadas pelos consultores em setores e clientes específicos. Geller tomou a iniciativa de coletar e compartilhar informações. Ao ouvir sobre determinado projeto, pedia contribuições à equipe, mantinha uma pilha de artigos na mesinha de cabeceira e os lia na cama. Quando encontrava algo interessante, arquivava o texto. Além disso, realizou pesquisas sobre o que os concorrentes da Deloitte estavam fazendo. O sistema de gestão do conhecimento da Deloitte era o cérebro da Jason Geller e o disco rígido dele. Os colegas o apelidaram de JNet, isto é, Jason Network, ou Rede Jason. Quando tinham perguntas ou precisavam de informações, era a ele que recorriam. Era mais fácil perguntar a ele que pesquisar por conta própria. E ele estava sempre disposto a dividir os conhecimentos do seu cérebro ou as informações do seu banco de dados cada vez maior. Ninguém pedira que o criasse. Ninguém pedira que JNet o fizesse. Ele simplesmente o fez por parecer a coisa certa. Depois de se formar pela Cornell University, Geller passou toda a carreira na Deloitte,
fazendo, no meio tempo, um MBA na Columbia University. Sentia-se grato pelo apoio que os mentores lhe proporcionaram. Um compensador teria retribuído, buscando maneiras de pagar o favor aos mentores, mas, na condição de doador, assim como Lillian Bauer, Geller queria passar as boas ações adiante. Abre aspas. É a maneira natural de fazer as coisas. Os indivíduos bem-sucedidos são aqueles que ajudam os outros. Adotei espontaneamente essa prática. Percebi que muita gente havia criado oportunidades para mim e agora trabalho com muito afinco para fazer o mesmo por outras pessoas. E assim, Geller fez uma oferta irrevogável a todos os novos funcionários. Iria ajudá-los e orientá-los de todas as maneiras possíveis. A trajetória para se tornar sócio na Deloitte é percorrida em 12 a 15 anos. Geller antecipou-se aos padrões, conseguindo a façanha em apenas 9 anos. Com apenas 30 anos de idade, tornou-se um dos sócios mais jovens da história da empresa. Hoje, Geller é sócio da divisão de consultoria em capital humano. O negócio de que é líder nos Estados Unidos e em âmbito global alcançou o primeiro lugar no mercado. Um colega, porém, o descreveu como um cara que frequentemente evita os holofotes em favor dos pares. Na condição de titular da área de recursos humanos nos Estados Unidos e no mundo, Geller levou o JNet a um novo nível e é um defensor incansável das tecnologias e processos formais de gestão do conhecimento em âmbito global. Com um misto de admiração e incredulidade, um analista observa que, embora seja incrivelmente ocupado, ele mantém reuniões regulares com os analistas para ajudá-los em quaisquer dificuldades que estejam enfrentando no momento. Geller reluta em receber créditos por suas realizações, mas depois de alguma insistência, reconhece: ser generoso é o que me tornou bem-sucedido aqui. Embora Lillian Bauer e Jason Geller sejam ambos doadores, suas trajetórias foram muito diferentes. Por que a prática de doação atrapalhou a carreira dela e acelerou a dele? A resposta intuitiva nos leva à questão dos gêneros, mas esse não é o principal diferencial, pelo menos não no sentido convencional. Lillian Bauer caiu em 3 armadilhas perigosas que ameaçam muitos doadores, homens e mulheres, nos relacionamentos com outras pessoas. Excesso de confiança nos outros, de empatia e de timidez. Neste capítulo, meu objetivo é mostrar de que maneira doadores bem-sucedidos, como Jason Geller, evitam esses riscos e como doadores como Lillian aprendem a superá-los, agindo com menos altruísmo e com mais alterismo. Tornar-se um capacho é o pior pesadelo dos doadores e defenderei o argumento de que a abordagem alterista cria condições para que os doadores evitem a armadilha de serem confiantes demais, tornando-se altamente flexíveis e adaptáveis nos estilos de reciprocidade. Também sustentarei que o estilo alterista ajuda outros doadores a contornar os obstáculos de ser excessivamente empático ou tímido, redirecionando algumas habilidades que lhes são naturais. Triagem da sinceridade. Confiar na maioria das pessoas, na maioria das vezes. No capítulo de abertura, conhecemos um consultor financeiro australiano chamado Peter Audit, cujo estilo de doador rendeu-lhe bons resultados, como no exemplo da visita a um cliente sucateiro. Muito antes, entretanto, quando ainda não havia descoberto como ser mais alterista que altruísta,
Peter foi passado para trás por vários tomadores. Aos 22 anos, começou a carreira como consultor financeiro de uma empresa predadora. A atribuição dele era desenvolver com agressividade a divisão de seguros de uma organização que, basicamente, prestava serviços a clientes aposentados. Peter trabalhava nos fins de semana para gerar uma receita anual de 6 dígitos, mas recebia uma fração minúscula do que produzia, levando para casa o salário mínimo de $400 por semana. Ele ficou lá durante quase 3 anos e aquela foi a pior época da sua vida. Abre aspas. Meu chefe era ganancioso, nunca reconhecia o que você fazia, só enxergava o que podia tirar de você. Fecha aspas. Como agradecimento pelos serviços de Peter, um dos clientes dele lhe enviou uma bela cesta de Natal. O chefe, homem rico que ia para o trabalho no Mercedes, viu o presente e imediatamente o levou para casa. Sou o chefe, isso é meu. Peter sentiu que estava perdendo tempo e resolveu se arriscar por conta própria como consultor financeiro. Logo no primeiro ano, quadruplicou sua renda. 5 anos depois, porém, foi manipulado de novo por outro tomador. Brad, um colega bastante simpático, não estava indo bem no trabalho. Ele conseguira outro emprego em que começaria na semana seguinte e pediu um favor a Peter, que comprasse os clientes de Brad para que o colega pudesse deixar a empresa quanto antes. Como doador, Peter confiou em Brad e concordou na hora. Comprou os clientes de Brad e começou a estabelecer relacionamentos com eles, esforçando-se para resolver os problemas financeiros de cada um. Depois de alguns meses, Peter começou a perder alguns dos novos clientes. Curiosamente, todos eram ex-clientes de Brad. Ocorre que Brad retornara ao negócio de consultor financeiro e telefonara para cada um dos clientes que repassara a Peter. Só queria que soubessem que ele estava de volta e que seus antigos clientes seriam bem-vindos se voltassem a trabalhar com ele. Brad roubou muitos dos novos clientes de Peter, sem pagar-lhe um tostão. Peter perdeu cerca de $10 mil no negócio. Se Peter tivesse identificado Brad como tomador logo no começo, jamais teria caído na armadilha. O excesso de confiança nos outros é uma das razões por que os doadores são tão suscetíveis ao efeito capacho. Tendem a ver o melhor em todo mundo e trabalham com base na premissa falsa de que todos são confiáveis. Em um estudo, os pesquisadores monitoraram os participantes para ver se haviam sido vítimas de crimes como estelionato, outras fraudes e falsidade ideológica. Constatou-se que os doadores eram 2 vezes mais propensos a ser vítimas que os tomadores, em geral, como resultado direto da confiança indevida. Para evitar ser ludibriado ou explorado, é fundamental distinguir os doadores genuínos dos tomadores e farsantes. Os doadores bem-sucedidos precisam saber quem tenderá a manipulá-los para que tenham condições de se proteger. Será que realmente reconhecemos os tomadores quando os vemos? Muita gente se considera capaz de identificar doadores e tomadores num piscar de olhos, mas na realidade os palpites são extremamente imprecisos. Não estou sugerindo que sempre fracassamos ao fazer deduções a partir de pequenas amostras. Como Malcolm Gladwell revelou em Blink, a decisão num piscar de olhos. Muitos de nossos julgamentos instantâneos de pessoas são surpreendentemente exatos. Num vislumbre, com frequência conseguimos identificar um professor apaixonado, um vendedor extrovertido ou um casal em crise. Enfrentamos, porém, grandes dificuldades na hora de adivinhar quem é um doador autêntico.
Em um estudo, economistas pediram a um grupo de alunos de Harvard que previssem os comportamentos doadores e tomadores de amigos próximos e de pessoas desconhecidas. Os amigos e os estranhos receberam 50 fichas, cada uma valendo 10 ou 30 cents, com a incumbência de dividi-las entre si mesmos e os alunos de Harvard. Os alunos de Harvard não se saíram melhor na previsão de quanto os amigos doariam do que na previsão do comportamento dos estranhos. Eles esperaram acertadamente que os amigos passariam mais fichas que os estranhos, escreveram os pesquisadores, mas não previram mais fichas de amigos generosos que de amigos egoístas. Trata-se de um erro crucial, pois os amigos doadores acabam contribuindo com muito mais que os tomadores. Quando tentamos focar nos sinais de reciprocidade de alguém, é fácil nos desviarmos do alvo em consequência do excesso de ruído. Ao julgar os doadores, geralmente nos baseamos em pistas de personalidade. Ocorre, porém, que esses indícios podem ser enganosos. Em meio século de pesquisas, os psicólogos descobriram um traço de personalidade fundamental que mostra como as pessoas tendem a parecer nas interações sociais. É a chamada afabilidade. O mesmo conjunto de comportamentos e manifestações que levou Peter Audette a ser ludibriado por Brad. Como Brad, as pessoas agradáveis tendem a parecer colaboradoras e gentis. Procuram estar em harmonia com os outros, mostrando-se calorosas, simpáticas e receptivas. As pessoas desagradáveis, por outro lado, tendem a ser mais competitivas, objetivas e duras. Sentem-se mais à vontade em situações de conflito, mostrando-se céticas e questionadoras. Tendemos a pré-julgar as pessoas agradáveis como doadoras e as desagradáveis como tomadoras. Quando alguém que acabamos de conhecer parece agradável, é natural concluir que esteja imbuído de boas intenções. Caso se mostre frio e hostil, supõe-se que não se importe com nossos interesses. Ao fazer esses julgamentos, entretanto, enfatizamos demais a concha da aparência externa e negligenciamos o que há em seu interior. Doar e tomar se baseiam em nossos valores e motivações e são escolhas que fazemos independente de nossas personalidades, nos projetarem como pessoas agradáveis ou desagradáveis. É como explica Dan Shedder, o empreendedor do capítulo de abertura, que, de início, rejeitou a proposta de financiamento de David Hornick. Não é porque uma pessoa é gentil que ela tem o foco mais voltado para os outros, assim como alguém que não é gentil não tem necessariamente o foco mais voltado para si mesmo. São características independentes, não opostas. Quando se combina aparência externa e intenção interna, doadores agradáveis e tomadores desagradáveis são apenas 2 das 4 condições possíveis. Geralmente, nos esquecemos de que alguns doadores são desagradáveis, pessoas que são rudes e duras nas atitudes, mas que, em última instância, são generosas com os próprios tempo, conhecimento e contatos. Por exemplo, Shedder menciona o falecido Mike Homer, que dirigia a área do marketing na Netscape. Ele podia ser rabugento ao extremo por fora, mas por dentro era maravilhoso. Nas horas difíceis, sempre fazia a coisa certa e era incrivelmente leal. Novas pesquisas mostram que essas tendências são muito influenciadas por forças biológicas.
Em um estudo, psicólogos usaram ressonância magnética para escanear o cérebro de pessoas que relataram se considerar agradáveis ou desagradáveis. As pessoas agradáveis apresentaram maior volume nas regiões do cérebro que processam os pensamentos, os sentimentos e as motivações alheias, como o córtex cingulado posterior. De acordo com geneticistas comportamentais, pelo menos 1/3 da afabilidade e talvez mais da metade é hereditário, atribuível a genes. A maior ou menor afabilidade da personalidade parece ser, ao menos em parte, algo biológico. Os psicólogos de início cometeram o mesmo erro, incluindo características como altruísmo entre os traços de afabilidade. Pesquisas mais recentes mostraram que a compaixão, a gentileza, são 2 aspectos distintos da afabilidade. Compaixão se relaciona mais com honestidade e humildade que com afabilidade. A afabilidade não se confunde com valores doadores. Em todo este livro, tive o cuidado de me concentrar basicamente em estudos que procuravam analisar explicitamente os tipos doador, tomador e compensador. Em alguns momentos, porém, recorri a estudos sobre afabilidade para identificar doadores em lugares onde os itens da pesquisa se referiam expressamente à propensão para doar, como gosto de ajudar os outros. Greg Sands, discípulo de Homer e diretor administrativo de uma instituição financeira, concorda. Homer tinha um lado duro. Quando estabelecia determinada meta, passava por cima de tudo o que o impedisse de prosseguir. Tinha, porém, um grande coração e queria ser útil. Ele, sem dúvida, se destacava em ambas as facetas, doação e grosseria. Outro ex-funcionário assim se referiu a Homer. Parecia um tomador, pois suas expectativas e exigências eram extremamente altas, mas no final das contas, ele realmente se importava com as pessoas. Numa hora, ele me pressionava por não estar conseguindo o que queria. Em outra, ele me ajudava a definir qual seria meu próximo passo em minha carreira, qual seria a melhor posição para mim. Outra combinação de aparência e motivação que vai contra a intuição é o tomador agradável, também conhecido como farsante. A exemplo de Ken Lay, da Enron, essas pessoas se mostram agradáveis e charmosas, mas em geral esperam tomar muito mais do que dar. A capacidade de identificar farsantes agradáveis é o que protege os doadores contra a exploração. Embora nem sempre façam bom uso de suas qualidades, os doadores desfrutam de uma vantagem instintiva na triagem da sinceridade. Pesquisadores sugerem que, em geral, os doadores são mais exatos que os tomadores e compensadores ao pré-julgar as pessoas. Os doadores atentam mais para os comportamentos e se sintonizam melhor com os pensamentos e sentimentos do outro, o que possibilita a detecção de mais pistas, do tipo descrever o sucesso com pronomes singulares da primeira pessoa, como eu e me, em vez de nós e nos. Também levam vantagem na triagem da sinceridade em consequência de, habitualmente, confiarem nos outros, o que cria oportunidades para perceber a ampla gama de comportamentos de que as pessoas são capazes. Às vezes, os doadores são explorados pelos tomadores. Outras vezes, constatam que sua generosidade é retribuída ou até superada. Com o passar do tempo, os doadores se tornam sensíveis às diferenças e aos vários tons entre os agradáveis e desagradáveis.
Os doadores, porém, se tornam capachos quando não ajustam a sintonia fina para reconhecer as diferenças entre a fachada e o interior. A propensão de doar primeiro e perguntar depois, com frequência, compromete a triagem da sinceridade. Lilian Bauer desenvolveu o hábito de abrir um espaço na agenda para praticamente todo mundo que precisasse dela, não importando quem fosse. Quando um cliente solicitava uma análise complementar, mesmo que tecnicamente não fosse parte do projeto, ela o atendia, querendo agradá-lo. Quando um analista júnior precisava de orientação, ela imediatamente o ajudava, sacrificando o próprio tempo pessoal. Na Deloitte, Jason Geller intuitivamente adotou uma abordagem que muito se assemelha à triagem da sinceridade. Ele começa oferecendo ajuda a todos os novos contratados, mas na conversa particular com eles, presta atenção a quem parece doador ou tomador. Como não posso tomar a iniciativa de passar algum tempo com cada uma das pessoas da divisão, tento sentir quem é autêntico e quem é farsante. Alguns orientam a conversa na direção do aprendizado. Outros vão direto ao ponto. Quero ser promovido consultor sênior. O que devo fazer? Geller presume que estes últimos são tomadores. A preocupação deles é me dizer o que estão fazendo, tirando meia hora para me informar a respeito do que acham que devo saber, pois sua intenção é me impressionar. Não fazem perguntas inteligentes, tudo é muito superficial. Não nos aprofundamos o suficiente para que a experiência seja realmente útil. Com o passar do tempo, à medida que sacrificava os próprios interesses, Lilian Bauer começou a reconhecer que algumas pessoas atuavam como tomadores. São tão orientadas para si mesmas que vão sugar tudo o que puderem e depois irão para o outro lugar, o que me levou a me tornar mais sistemática na ajuda aos outros. Ela começou a prestar mais atenção em quem pedia e em como a tratavam, e preparou uma lista de razões para dizer não, a fim de continuar a doar, só que de maneira mais eficiente. Elaborou guias de orientação para gerentes e sócios, pondo no papel boa parte de seus conhecimentos, a fim de que não repetisse sempre a mesma ladainha dos tomadores. Achei que essa era a maneira mais estratégica de doar, diz Lilian. Depois que passam a usar suas qualificações na triagem da sinceridade, para identificar possíveis tomadores, os doadores aprendem quando ficar na defensiva. Mas às vezes essa conscientização ocorre tarde demais. Os doadores já se tornaram leais a algum tomador. Quando se veem aprisionados em interações nas quais se preocupam com os interesses de tomadores, o que podem fazer para se proteger contra o efeito capacho? Olho por olho generoso. O doador adaptável. Vários anos depois de Brad roubar seus clientes e seu dinheiro, Peter Audette trabalhava com um sócio chamado Rick. Quando se associaram, Rick pareceu extremamente agradável. Era entusiasmado e amistoso. Um colega, no entanto, observou que, embora parecesse um doador por bancar o bom moço, ele era, na verdade, um tomador e estava sugando tudo de Peter. O salário de Rich era alto, mais de $300.000 por ano, mas ele não contribuía muito para o sucesso financeiro do negócio. Morava na cidade de Gold Coast, na Austrália, e passava o começo da manhã na praia. Aparecia no escritório lá pelas 10 horas e saía para almoçar ao meio-dia. Brad me dera uma ideia muito nítida das características de um tomador e percebi que Rich era um deles. Lamenta Peter. Eu estava sempre fazendo hora extra, enquanto Rich drenava o dinheiro do negócio. Ele não ligava para a equipe nem para os clientes. Pior ainda, estava começando a corromper a cultura da empresa.
Na verdade, por ter construído o negócio a partir do nada, explorava minha lealdade por ele. Peter continuou retraído até uma segunda-feira, quando Rich anunciou que havia comprado uma casa de muitos milhões de dólares em Gold Coast. Precisava de $100.000 e tirou o dinheiro da conta da empresa. Numa reunião do conselho de administração naquele dia, Rich saiu cedo para se encontrar com amigos num pub. Foi a gota d'água para Peter. Ele sabia que Rich não era mais confiável e prometeu aos conselheiros que cobraria a responsabilidade dele. Mas Peter ainda tinha que formular um plano e, apesar de tudo, sentia-se culpado e sem jeito. Rich era como um irmão mais velho. Um colega observou. Seria difícil para qualquer um, mas por Peter ser um doador, acho que para ele era ainda pior. Ele sabia qual poderia ser o desfecho e queria poupar Rich disso. Peter era vítima da empatia, a emoção poderosa de que somos acometidos quando sentimos as dificuldades de outras pessoas como se fossem nossas próprias. A empatia é uma força predominante que impulsiona o comportamento dos doadores, mas também é uma grande fonte de vulnerabilidade. Quando Brad não ia bem e mudou de emprego, Peter sentiu sua dor e adquiriu os clientes dele sem hesitação. Ao imaginar como Rich se sentiria se fosse afastado da empresa, Peter teve pena e não quis abandoná-lo. Peter estava preso na armadilha da empatia, que se tornou visível em estudo clássico sobre negociação. Pesquisadores reuniram pessoas aos pares para negociar a compra de produtos eletrônicos, como aparelhos de TV. Metade dos pares era de pessoas que não se conheciam, a outra metade, casais de namorados. Em cada par, um negociador era o vendedor, o outro o comprador. Em média, qual dos dois tipos de pares alcançaria maior lucro conjunto? Os estranhos ou os namorados? Presumi que os namorados se sairiam melhor, pois confiariam um no outro, compartilhariam mais informações e descobririam oportunidades para os ganhos mútuos. A verdade, porém, é que os namorados obtiveram resultados muito piores que os estranhos, produzindo um lucro conjunto mais alto. Antes da negociação, os pesquisadores perguntaram aos casais de namorados até que ponto estavam apaixonados e constataram que quanto mais forte fosse o amor, pior era o resultado. Os casais de namorados, sobretudo os apaixonados, atuavam como doadores altruístas e a abordagem comum era se compadecer das necessidades dos parceiros e ceder de imediato, sem considerar os interesses próprios. A preocupação com os parceiros gerava o efeito de provocar curto-circuito nos esforços para descobrir soluções integradoras, buscando, ao contrário, resultados mais acessíveis, embora menos satisfatórios para ambas as partes, escrevem os pesquisadores. Levando a uma abordagem de luva de pelica para a solução do problema. Ao estudarem doadores altruístas na mesa de negociação, surgiu o mesmo padrão. Os participantes que concordavam com as afirmações como sempre põe as necessidades dos outros acima das minhas, tinham medo de prejudicar o relacionamento, razão pela qual favorecia a outra parte fazendo concessões. Como no caso dos casais de namorados apaixonados, a empatia transformara Peter em capacho, até que ele descobriu uma alternativa para ela, que também é compatível com seus pontos fortes naturais como doador. Em vez de levar em consideração os sentimentos de Rich, Peter imaginou o que o outro pensava.
Com isso, teve o poderoso insight. Rich parecia interessado em enfrentar um novo desafio, o que permitiria a Peter apelar para o interesse próprio de Rich. Você, sem dúvida, não gosta de dirigir o dia a dia da empresa, Peter disse a Rich. Então, por que não deixa a rotina por minha conta? Acho que já estou bastante maduro e tenho condições de fazer o serviço pesado. Rich concordou, manifestando o desejo de trabalhar em novos projetos capazes de gerar outras fontes de receita para o negócio. Peter apoiou a decisão e passou a dirigir as reuniões do conselho. Peter realizou essa manobra ao entrar na mente de Rich, não no coração. Estudos liderados pelo psicólogo Adam Galinsky, da Columbia University, mostram que ser empático na mesa de negociações, focando as emoções e os sentimentos das outras partes, expõe-nos ao risco de doar demais. Quando adotamos a perspectiva alheia, no entanto, considerando as ideias e interesses dos outros, tornamo-nos mais propensos a encontrar maneiras de fazer acordos que lhes sejam satisfatórios sem sacrificar nossos interesses. Peter nunca teria descoberto essa solução se tivesse continuado a deixar que a empatia ditasse as regras. Ao colocar o foco dos sentimentos para os sentimentos de Rich, conseguiu ver o mundo através dos olhos de um tomador e ajustar sua estratégia à nova perspectiva. Apesar do sucesso em atrair Rich para uma função em que pudesse fazer menos estrago, Peter não conseguiu abandonar de todo o desejo de apoiar Rich e de ajudá-lo a ser bem-sucedido. Ao mesmo tempo, sabia que ainda havia muito espaço para que Rich continuasse explorando a empresa. Ao mesmo tempo, sabia que ainda havia muito espaço para que Rich continuasse explorando a empresa. Decidiu então confiar, mas vigiar. Concedeu a Rich autonomia para trabalhar em projetos especiais, mas responsabilizou-o pelos resultados, pedindo que relatasse o progresso a cada 90 dias. Dei-lhe a oportunidade de avaliar as próprias contribuições, possibilitando que agíssemos da mesma maneira. Depois de 6 meses, Rich havia feito muito pouco. Peter preparou uma análise formal e escreveu um relatório para o conselho. As contribuições de Rich se resumiam a quase zero, e não havia dúvida de que ele era o único responsável por isso. Apresentamos-lhe provas irrefutáveis de que ele tirava muito e não oferecia nada. A verdade, por fim, o convenceu. Rich preferiu deixar a empresa e se desfazer da sua parte do negócio. Peter já não era mais capacho. Tinha sobrepujado um tomador. Mais tarde, descobriu que Rich ainda era mais tomador do que imaginara. Tinha uma grande linha de crédito com a empresa e ainda devia dinheiro aos bancos. Peter teve de pagar as dívidas porque Rich estava insolvente. 15 meses depois da partida de Rich, a empresa dera uma virada e já gerava lucro na casa dos 7 dígitos. O moral dos empregados disparara e a rotatividade despencara. E ainda mais, estava concorrendo ao prêmio de empresa do ano em seu setor. Depois de que os doadores bem-sucedidos descobrem o valor da triagem da sinceridade e identificam os tomadores agradáveis como possíveis farsantes, eles se protegem, ajustando adequadamente os próprios comportamentos. A experiência de Peter oferece pistas de como os doadores evitam ser explorados pelos tomadores. Tornam-se compensadores nas interações com eles. É bom começar como doador, pois as pesquisas demonstram que a confiança é difícil de construir e fácil de destruir. Quando se constata, porém,
que a outra parte sem dúvida está agindo como um tomador, faz sentido para os doadores flexibilizarem seu estilo de reciprocidade e adotar uma estratégia compensadora. Como Peter fez ao exigir que o Rich retribuísse, agregando valor ao negócio. Agora faz parte da minha natureza não dedicar muito tempo aos tomadores, diz Peter. Em um experimento, psicólogos deram aos participantes a chance de trabalhar com parceiros competitivos ou cooperativos. Os tomadores atuavam de maneira competitiva, quaisquer que fossem os parceiros. Os demais se adaptavam aos parceiros, eram cooperativos quando trabalhavam com parceiros cooperativos e competitivos com parceiros mais competitivos. Os especialistas em teoria dos jogos denominam esse comportamento olho por olho e é pura estratégia compensadora. Comece cooperando e mantenha-se assim até que a outra parte se torne competitiva. Se o outro passar a competir, ajuste o comportamento para agir como ele. Essa é uma forma extremamente eficaz de permuta que venceu muitos torneios de teoria dos jogos. O olho por olho, no entanto, padece da falha fatal, escreve o biólogo matemático de Harvard, Martin Nowak, de não ser tolerante o bastante para lidar com os infortúnios ocasionais. Nowak descobriu que, por ser mais vantajoso alternar entre doar e compensar, no olho por olho generoso, a regra é: nunca esqueça uma boa ação, mas vez por outra perdoe as más ações. Você começa cooperando e continua assim até que a outra parte comece a competir. Quando isso acontecer, o comportamento do olho por olho generoso dita que, em vez de sempre contra-atacar, você retalie 2/3 das vezes, cooperando em resposta a uma de cada 3 investidas. O olho por olho generoso pode facilmente deixar de lado o ataque pela defesa contra a exploração, escreve Nowak. Essa abordagem promove um poderoso equilíbrio entre recompensar as doações e desestimular a exploração, sem ser demasiado punitivo, mas envolve um risco. O olho por olho generoso encoraja a maioria das pessoas a agir como doadores, o que abre a porta para os tomadores ascenderem de novo, competindo quando todos estão cooperando. Em um mundo onde os relacionamentos e as reputações são visíveis, porém, fica cada vez mais difícil para os tomadores tirar proveito dos doadores. De acordo com Nowak, a estratégia generosa predomina durante muito tempo. O olho por olho generoso é uma estratégia alterista. Enquanto os doadores altruístas cometem o erro de confiar nos outros o tempo todo, os doadores alteristas adotam de início a confiança como premissa padrão, mas estão sempre prontos para ajustar os estilos de reciprocidade nas interações com alguém que pareça tomador, graças às suas ações ou à sua reputação. Ao atuar como alteristas, os doadores ficam atentos aos interesses próprios pelo espelho retrovisor, tomando cuidado de confiar, mas também de verificar. Ao lidar com tomadores, mudar para o modo compensador é uma estratégia autoprotetora. 1 em cada 3 vezes, porém, é prudente retornar ao modo doador, oferecendo aos chamados tomadores a oportunidade de se redimir. Foi o que fez Peter Audette com Rich. Ao oferecer-lhe a chance de justificar sua presença na empresa, os doadores alteristas mantêm a crença otimista que Rand Paul expressou em A Lição Final, abre aspas,
Espere o suficiente e as pessoas vão surpreendê-lo e impressioná-lo. Fecha aspas. O valor do olho por olho generoso como abordagem alterista foi demonstrado por Abraham Lincoln na história da Simpson, no capítulo de abertura. Depois que Lincoln resolveu sacrificar a própria candidatura para que Trumbull pudesse derrotar James Shields na corrida para o Senado, Trumbull foi atacado por tentar sabotar a carreira de Lincoln. A esposa de Lincoln, Mary Todd, disse que Trumbull havia cometido traição egoísta e cortou relações com a esposa dele, uma de suas melhores amigas. Lincoln, no entanto, era mais inclinado a perdoar e mostrou confiança no político. Qualquer tentativa de semear inimizade entre você e eu será um esforço vão. Ao mesmo tempo, querendo se proteger de ciladas, Lincoln avisou a Trumbull que não se voltasse contra ele. Embora não tenha mais suspeitas de você que de meu melhor amigo, estou em luta constante contra sugestões desse tipo. Trumbull retribuiu, ajudando Lincoln na candidatura seguinte dele ao Senado. Em 1859, o prefeito de Chicago, John Wentworth, acusou Norman Judd de tramar contra Lincoln no intuito de apoiar Trumbull e promover a própria carreira política. Embora a esposa dele nunca tenha perdoado Judd, Lincoln lembrou a Judd: "Você de fato votou em Trumbull contra mim", mas interpretou a decisão de Judd com generosidade. "Acho que isso não foi injustiça para mim." Lincoln ajudou Judd a mediar o conflito com Wentworth, mas então pediu reciprocidade. "Será prejudicial para alguns se eu não conseguir a delegação de Illinois", escreveu Lincoln. "Você não poderia me ajudar por um pouco dessa questão?" Judd retribuiu. Publicou um importante editorial em apoio a Lincoln no Chicago Tribune na semana seguinte. Garantiu a realização da Convenção Republicana em Chicago, onde Lincoln tinha apoiadores, e certificou-se de que os detratores de Lincoln se sentassem nos fundos, limitando sua influência. Embora o padrão de Lincoln se aliasse com o espírito doador, ele reconhecia o valor das permutas ocasionais e se beneficiava com o olho por olho generoso. A grande atenção que prestava no ponto de vista dos outros lhe deu a capacidade de prever, com exatidão extraordinária, o que os adversários provavelmente fariam, explicou a filha da secretária dele, e ele usava essas previsões para dar-lhes o checkmate. Quando começou a orientar os novos contratados da Deloitte, Jason Geller adotou uma versão de olho por olho generoso. No fim da primeira reunião com um trainee, Geller faz uma oferta. "Se essa conversa foi útil, eu ficaria feliz de repeti-la todos os meses." Se a pessoa concordar, Geller marca na agenda dele reuniões mensais sucessivas sem data de interrupção, além de oferecer-lhe oportunidades para doar. As reuniões mensais produzem o benefício colateral de ajudá-lo a identificar os prováveis tomadores. Parte da importância do diálogo contínuo é poder descobrir com muita rapidez quem está fingindo, pois as boas conversas e os bons relacionamentos se alimentam reciprocamente, explica Geller. É fácil fingir de 6 em 6 meses, mas não quando os encontros são mais regulares. Por isso, estimulo as pessoas a programar reuniões mensais. É uma das maneiras pelas quais você descobre quem está sendo autêntico, ao mesmo tempo que provoca maior impacto. Quando Geller descobre que um colega é um tomador, ele continua a doar, mas torna-se mais cuidadoso na abordagem. "Não passo a ajudá-lo menos,
mas a ajuda muda. Ouço e me envolvo, mas não dialogamos. Já não há tanto coaching. Não é que conscientemente eu não me disponha mais a auxiliá-los tanto quanto antes, mas a natureza humana me leva a investir mais tempo onde o retorno é maior para ambas as partes. De início, Lilian Bauer não mudou muito sua forma de atuação em consequência do estilo de reciprocidade do interlocutor. Antes de começar a triagem da sinceridade, ela era generosa com todos. Isso mudou depois que ajudou uma amiga da família que lhe pedira orientação sobre como conseguir emprego numa grande empresa de consultoria. Lilian a atendeu com a generosidade de sempre. Passou mais de 50 horas treinando a candidata à noite e nos fins de semana e estabeleceu conexões para ela em sua própria empresa e em vários concorrentes. A candidata acabou recebendo ofertas da empresa de Lilian e de uma outra empresa e acabou escolhendo a da amiga. Mas então, apesar do fato de Lilian e seus colegas terem dedicado muito tempo e energia ao recrutamento dela, a candidata pediu transferência para outro escritório, em outro país. Lilian havia sido ludibriada por uma tomadora agradável. As conversas giravam em grande parte sobre o que era melhor para ela e apenas para ela. A maneira como falava sobre a decisão deixou claro que ela se limitaria a ajudar a si mesma. Sentindo-se explorada, Lilian aprendeu a ser mais cuidadosa no relacionamento com os tomadores. Depois daquilo, mudei completamente meus sentimentos em relação a ela e me dispus a não ser tão generosa. Por meio de uma combinação de triagem da sinceridade e olho por olho generoso, Lilian evitou se tornar capacho na orientação de tomadores. Ainda não superara, no entanto, a dificuldade em questionar os clientes e em dizer não a alguns pedidos. Continuava concordando demais com os clientes em vez de contestá-los. O que é necessário para que os doadores se tornem mais assertivos? Assertividade e o paradoxo da atitude de agente. Linda Badcock, economista da Carnegie Mellon University, olhou para seus dados desanimada. Quando homens e mulheres tinham o mesmo nível de qualificação, a remuneração deles era muito superior. Embora estivéssemos no século XXI, os homens com MBA pela universidade em que trabalhava recebiam salários 7,6% mais alto que as colegas. A Carnegie é uma das melhores instituições técnicas do mundo, ostentando 18 ganhadores do Prêmio Nobel, sendo 7 só em economia. Quando os estudantes se matriculam no MBA, estão aceitando um sério desafio. A escola oferece pós-graduação em finanças para o setor de informática, economia quantitativa e engenharia de software. E mais de 40% dos MBAs da Carnegie Mellon University aceitam convites de emprego em instituições financeiras. Nesse ambiente, os números referentes a salários sugerem que as mulheres ainda enfrentam um teto de vidro. Linda calculou que, ao longo de uma carreira de 35 anos, esse hiato significa que cada mulher perde, em média, mais de $1 milhão. O abismo entre gêneros, entretanto, não era consequência de um teto de vidro. Homens e mulheres recebiam propostas iniciais semelhantes e as discrepâncias surgiam ao assinarem o contrato de trabalho. Depois de uma análise mais cuidadosa, Linda descobriu uma diferença drástica entre homens e mulheres quanto à disposição de pedir mais dinheiro. Mais da metade dos homens, cerca de 57%, tentava negociar o salário inicial,
em comparação com apenas 7% das mulheres. Os homens eram 8 vezes mais propensos a negociar que as mulheres. Em média, os alunos que negociavam, na maioria homens, melhoravam em 7,4% os salários iniciais, o suficiente para explicar o abismo entre os gêneros. A discrepância na disposição para negociar não se limitava ao mundo quantitativo dos MBAs da Carnegie Mellon University. Em outro estudo, Linda e colegas recrutaram participantes para jogar 4 rodadas de um jogo para formar palavras, recebendo algo entre $3 e $10. Quando terminavam, os pesquisadores atuavam como tomadores, pagando-lhes um mínimo de $3 e perguntando: $3 está bom? Novamente, os homens pediram pagamento superior 8 vezes mais que as mulheres. O estudo seguinte foi igual ao anterior, exceto que os pesquisadores entregavam aos participantes o mínimo de $3 sem perguntar se estava bom. Nenhuma das mulheres pediu mais dinheiro, enquanto 13% dos homens tomaram a iniciativa de pedir mais. Com outro grupo de participantes, os pesquisadores entregaram $3 e disseram: o pagamento exato é negociável. A maioria dos homens, cerca de 59%, aproveitou a oportunidade e solicitou mais, em comparação com apenas 17% das mulheres. No todo, os homens se mostram 8,3% mais propensos a demandar mais dinheiro que as mulheres. Em cada caso, as mulheres se comportaram como capachos, permitindo que os tomadores tripudiassem sobre elas. Pesquisas mostram que uma das principais razões de as mulheres tenderem a negociar com menos assertividade que os homens é o receio de não corresponderem às expectativas sociais de serem calorosas e amáveis. No entanto, as mulheres não são as únicas a se mostrarem ingênuas na mesa de negociação. O efeito capacho é uma maldição que aflige doadores de ambos os gêneros. Em vários experimentos, doadores homens e mulheres se dispuseram a fazer grandes concessões só para chegar a acordos que deixariam a outra parte feliz, mesmo que tivessem opções melhores. Isso suscita uma questão mais ampla. As mulheres seriam mais propensas que os homens a atuar como doadoras. A psicóloga Alice Eagle e seus colegas da Northwestern University analisaram sistematicamente centenas de estudos sobre comportamentos de doação, como ajudar, compartilhar, confortar, orientar, socorrer e defender o próximo. Constataram, ao estudar seus comportamentos, que homens e mulheres apresentam a mesma tendência a serem doadores, mas agem de maneira diferente. Nas relações mais estreitas, as mulheres tendem a ser mais doadoras que os homens. Em média, as mulheres são mais propensas que os homens a doar órgãos a familiares, a auxiliar colegas de trabalho, a orientar subordinados e, quando médicas, a dar mais apoio emocional às pacientes que os colegas do sexo masculino. Por outro lado, quando se trata de estranhos, os homens são mais propensos a atuar como doadores. Em média, tendem mais a ajudar em emergências e a arriscar a própria vida para salvar pessoas que não conhecem. E numa série de estudos liderados pelo professor Timothy Judd, da University de Notre Dame, quase 4.000 americanos responderam a uma pesquisa que revelava se eram doadores, indicando até que ponto tendiam a ser solidários, zelosos e confiáveis. Em média, os doadores obtinham uma renda 14% mais baixa
que a dos colegas menos doadores, sofrendo um impacto negativo anual da ordem de $7.000 na remuneração. Quando os dados foram divididos por gênero, a penalidade em termos de renda era 3 vezes maior para os homens em comparação com as mulheres. Elas recebiam, em média, 5,47% menos que os colegas, totalizando uma diferença de $1.828. Os homens recebiam, em média, 18,31% menos que os colegas, totalizando uma diferença de $9.772. Como já vimos no capítulo sobre comunicação não autoritária, os doadores tendem a ser humildes e a sentir desconforto quando se afirmam diretamente. Estudos em contextos mais controlados demonstraram que, em situações de soma zero, em que para um ganhar, outro tem que perder, os doadores frequentemente se retraem ao defender os próprios interesses, ao negociar salários, fazem reivindicações mais modestas que os compensadores e tomadores e acabam aceitando resultados menos favoráveis. Essa relutância em ser assertivo é ainda mais comum entre doadores agradáveis, que pagam o preço do próprio bolso. Embora existam evidências consistentes de que a falta de assertividade é uma das razões de os doadores enfrentarem desvantagem, há um segundo fator no jogo. Os doadores frequentemente escolhem carreiras de baixa remuneração, dispõem-se a ganhar menos para fazer mais diferença. Um estudo recente replicou a descoberta básica de que os doadores ganham menos mesmo quando se consideram as ocupações a que se dedicam, mas nesse caso a desvantagem é menor, sugerindo que parte da diferença decorre do fato de os doadores aceitarem empregos com remuneração mais baixa. Como exemplo, o economista Robert Frank da Cornell descobriu que os profissionais em ocupações situadas na extremidade superior do espectro de responsabilidade social recebiam salários anuais cerca de 30% menores em relação àqueles que se situavam no meio e 44% menores em relação àqueles que se situavam na extremidade inferior. Os funcionários do setor privado obtinham salários anuais, em média, 21% superiores aos dos setores público, que, por seu turno, recebiam salários 32% superiores aos dos de organizações sem fins lucrativos. Adivinhe quem tem maior tendência a trabalhar no setor público e em ONGs? Os doadores. Em um estudo divertido, Frank pediu a alunos de economia que pensassem em fazer exatamente o mesmo trabalho em 2 organizações diferentes. Uma com fortes valores doadores e outra nem tanto. Os alunos relataram que aceitariam: 1. Salário 50% mais baixo para trabalhar como redator de propaganda para a Sociedade Americana do Câncer, em vez de para a empresa de cigarros Camel. 2. Salário 17% mais baixo para trabalhar como contador em um museu de arte em vez de numa empresa petroquímica. Ou 3. Como recrutador de corpo de paz em vez de na ExxonMobil. Curiosamente, os homens se mostraram menos dispostos a sacrificar os salários que as mulheres. Evidentemente, se os participantes reafirmariam as mesmas preferências na vida real, é outra questão. Mas eu apostaria que os doadores altruístas tenderiam mais a fazê-lo que os doadores alteristas. Numa empresa de prestação de serviços, um homem que chamarei de Summer Jane era um doador que sempre se tornava vítima do efeito capacho.
Summer foi o primeiro da turma da escola e seu desempenho no trabalho se classificava entre os 10% superiores de todos os funcionários de sua empresa. Dedicava boa parte do tempo a ajudar os colegas e a orientar novos contratados. Embora seu desempenho fosse de alto nível, ele via os amigos de outras organizações serem promovidos com mais rapidez e receber remuneração superior a ele. Mesmo assim, nunca negociava o salário nem pedia aumento. Em várias ocasiões, soube que colegas assertivos, cujo desempenho não era melhor do que o dele, que negociariam aumentos e promoções, ultrapassando-o na hierarquia da empresa. Eu não pressionava o suficiente para conseguir os mesmos resultados. Não queira criar problemas para os outros, nem ultrapassar os seus limites. Criado na Índia, Summer era ingênuo, o que o tornara objeto de piadas na família. O pai crescera na pobreza e aprendera a ser um negociador feroz, que pechinchava por qualquer coisa, trazendo a família para a classe média. Summer cresceu cercado de cuidados, sem necessidade de se afirmar perante os outros. Agora, a subserviência dele incomodava a esposa, que também era uma negociadora firme. Quando começaram a namorar, Summer estava pronto para assinar o contrato de locação de um apartamento. A esposa interveio, barganhou em nome dele e reduziu o aluguel em $600 por ano. Ele ficou impressionado, mas também envergonhado. Desde então, sempre que fazem uma compra, conscientes de que ele agiria de forma submissa, a esposa atua como negociadora. Depois de deixar a empresa de serviços, Summer concluiu o MBA e recebeu uma oferta de emprego de uma empresa de tecnologia médica da Fortune 500. Para ele, o empregador ideal. Ele não estava plenamente satisfeito com as condições da oferta, mas, como sempre, relutava em negociar. Eu me sentia pouco à vontade. Gosto do meu chefe e não queria incomodá-lo. Enfraquecendo ainda mais a posição de Summer, a atividade econômica despencara e os colegas estavam aceitando qualquer coisa, sem muita discussão. Mas algo foi diferente dessa vez. Uns 2 meses depois, Summer negociara aumentos na ordem de $70.000 em sua remuneração total. Ele passara por uma mudança radical, deixando de ser capacho para se transformar em um negociador mais assertivo e mais bem-sucedido. Minha esposa ficou perplexa e elogiou minha persistência e minha eficácia como negociador, diz ele. Esse reconhecimento pela minha mulher de que sou um bom negociador é, para mim, a melhor das validações. O que teria levado Summer a uma mudança tão radical? A resposta pode ser encontrada em um experimento engenhoso conduzido por Linda Badcock e colegas. Os participantes eram 176 altos executivos de organizações privadas e públicas, com diferentes títulos como CEO, diretor de operações, presidente, gerente administrativo e chairman. Todos os executivos começaram com a mesma informação. Um funcionário de uma empresa de software seria promovido e eles estavam negociando a sua remuneração na nova posição. Os executivos homens, no papel do funcionário, conseguiram uma média de $146.000, 3% a mais que a média das mulheres, de $141.000. Com uma frase, porém, Linda e colegas ajudaram as executivas mulheres a melhorar a média para $167.000, superando a dos homens em 14%. Bastou dizer a elas que estavam desempenhando um papel diferente
Em vez de imaginar que eram um funcionário, as executivas mulheres deveriam se imaginar como mentoras dele. Agora, as mulheres eram agentes de defesa de interesses alheios. Curiosamente, elas não estabeleceram objetivos mais altos, mas estavam dispostas a lutar mais para alcançar seus propósitos, o que lhes proporcionou melhores resultados. Em um estudo semelhante, os pesquisadores Emily Amanutala e Michael Morris pediram a homens e mulheres que negociassem os termos de uma oferta de trabalho atraente. Metade dos participantes foi instruída a considerar que eles próprios tivessem recebido a oferta e a negociar suas condições. A outra metade foi instruída a imaginar que haviam indicado um amigo para o emprego e que agora eram responsáveis por negociar em nome dele. Mais uma vez, todos os participantes estabeleceram objetivos semelhantes, fossem homens ou mulheres, ou estivessem negociando em nome próprio ou no nome de um amigo. O comportamento real dos participantes nas negociações, porém, variou de maneira impressionante, independentemente de estarem negociando em nome próprio ou em nome de outra pessoa. Os homens pediram, em média, salários iniciais anuais de $49 mil. As mulheres seguiram um caminho diferente. As que negociavam em nome próprio pediram, em média, salários iniciais de $42 mil, 16,7% mais baixo que o dos homens. Essa discrepância desapareceu com as mulheres que negociavam em nome de um amigo. Ao assumirem a atitude de agente, as mulheres se saíram tão bem quanto os homens, pedindo em média $49 mil por ano. Em outro estudo, Amanatullah e Morris chegaram aos mesmos resultados com executivos experientes negociando. Os homens conseguiram os mesmos salários, não importando se estivessem negociando em nome próprio ou de outro, enquanto as executivas mulheres se saíam muito melhor quando negociavam para os outros. E os professores Bruce Berry e Ray Friedman, de Vanderbilt, descobriram que a curto prazo, em negociações sobre uma única questão, os doadores se saem pior que os tomadores, porque se dispõem a ceder fatias maiores do bolo para as outras partes. Essa desvantagem, porém, desaparece totalmente quando os doadores definem objetivos mais elevados e persistem neles. O que para os doadores é mais difícil quando negociam em nome de terceiros. Defender os interesses alheios foi a chave da mudança radical de Summer. Ao se recusar a negociar com o primeiro empregador, Summer estava pensando nos próprios interesses. Com a empresa de tecnologia médica da Fortune 500, adotou uma mentalidade diferente. Estava representando os interesses da família. Ainda que fosse capacho quando negociava por si mesmo, ser doador significa que não queria decepcionar outras pessoas. Usei esse artifício como uma arma psicológica voltada para mim mesmo, para me motivar, explica Summer. A solução foi me imaginar na condição de agente, como advogado da minha família. Na condição de doador, sentia-me culpado ao pressionar demais. Mas no momento em que comecei a pensar, estou prejudicando minha família, que depende de mim para isso, deixei de me sentir culpado por lutar por nossos interesses. Ao incorporar um agente representando a família, Summer reuniu forças para reivindicar um salário mais alto e o reembolso das mensalidades escolares. Foi uma estratégia alterista. De um lado, agia como doador, defendendo interesses alheios. De outro, defendia deliberadamente a família, cujos interesses se alinhavam estreitamente com os dele.
Ao mesmo tempo, não estava pressionado tanto a ponto de se tornar um tomador. Buscava um equilíbrio entre os interesses da família e os da empresa. Meu sistema de valores garante que não farei nada que considere errado ou injusto, explica ele. Não vou explorar ninguém, mas vou pressionar até o ponto que julgue correto. Quando Summer procurou pela primeira vez o novo chefe para negociar, ele pediu aumento de salário e reembolso das mensalidades do curso de MBA. O pedido era compatível com o que as outras empresas estavam oferecendo, mas o chefe retornou com notícias decepcionantes do RH. Não poderiam atender a nenhuma das suas reivindicações. A essa altura, Summer sentiu o ímpeto de recuar. Queria ser doador em relação ao chefe e receava que conseguir o que queria comprometesse o desempenho do chefe e onerasse demais no orçamento dele. Mas Summer devia muito ao crédito educativo e se sentia responsável primeiro pela família. Insistiu no pedido e convenceu o chefe a pressionar o RH pelo aumento de salário e do bônus de admissão. Acabou conseguindo um aumento de salário de $5.000 e do bônus de admissão também de $5.000. Na época, o bônus de entrada de $10.000 já havia vencido. Summer também pediu a prorrogação do vencimento e conseguiu. O chefe garantiu que não poderia lhe conceder nada além daquilo. Summer já estava recebendo $20.000 a mais só no primeiro ano, sem mencionar os dividendos adicionais resultantes do aumento de salário. Mas ainda não alcançara tudo o que queria. Não estava recebendo o reembolso das mensalidades escolares e resolveu encontrar outra maneira de prover a família. Como tinha muito tempo livre durante o último semestre escolar, negociou um sistema de consultoria para prestar serviços à empresa em meio expediente. A empresa concordou em lhe pagar $135 por hora, o que renderia a Summer mais $50.000 em poucos meses. Então, assinou o contrato, já tendo aumentado sua remuneração total em mais de $70.000. Em grande parte, tornei-me capaz de continuar pressionando ao passar a atuar como agente, diz Summer. Não quero ser o pai de família que se deixa manipular. Isso me motivou a persistir. Fiquei mais corajoso. Embora a defesa da família o tenha ajudado a ser bem-sucedido, Summer ainda se preocupava com a maneira como aquela nova atitude afetaria sua reputação na empresa e seu relacionamento com o chefe. Ao fim das negociações, o chefe o surpreendeu. Disse que admirava a assertividade de Summer. Ele passou a me respeitar muito mais por isso. Os doadores, em especial os agradáveis, muitas vezes superestimam a extensão em que a assertividade pode ser antipática. Mas Summer tornou-se mais respeitado não só por negociar, também impressionou o chefe pela maneira como o fez. Quando o RH de início rejeitou o pedido dele, Summer explicou à chefe sua situação. Não é só o aluguel que me preocupa agora. Tenho uma família para sustentar e empréstimos a pagar. Será que você não conseguiria me ajudar a enfrentar essas dificuldades? Ao pedir em nome da família, não no dele próprio, Summer preservava a imagem de doador. Mostrou que estava disposto a defender os interesses alheios, o que enviou uma mensagem positiva sobre como se dedicaria ao trabalho na hora de apresentar os interesses da empresa. Linda Badcock e colegas chamam essa força de atuação de relato relacional, justificativa para um pedido em que se demonstra preocupação com interesses alheios, não só com os próprios. Ao pedirem aumento salarial, as mulheres temem não corresponder às expectativas de serem voltadas para os outros e solidárias com o próximo.
de terem personalidade doadora em vez de tomadora, escrevem Linda e Hannah Healy. Embora esse receio de que a assertividade transgrida os padrões de gênero seja exclusivo das mulheres, doadores de ambos os sexos evitam contrariar o próprio estilo de reciprocidade. Para conseguir recusar pedidos de clientes que não se enquadrassem no escopo de um projeto, ela recorreu a uma combinação de atitude de agente e relato relacional. Começando pela atitude de agente, Lilian passou a se ver como representante dos consultores da equipe. Os doadores têm um lado protetor. Ao negociar com um cliente, sinto enorme responsabilidade pela minha equipe, o que me deixa mais disposta a impor um limite claro. Depois, ela desenvolveu o hábito de definir para os clientes a responsabilidade dela. Quando um cliente faz uma solicitação absurda, explico que a equipe se sacrifica demais para atendê-la, trabalhando noite adentro. Os clientes sabem que me desdobro no esforço de fazer o melhor para eles. Quando recuo, meus argumentos são muito mais confiáveis. Devo ter boas razões para dizer não. Superando a ingenuidade. Eu me identifiquei com o progresso de Lilian. Quando calouro na faculdade, aceitei um emprego como vendedor de anúncios nos guias de viagens da Let's Go, escritos e produzidos por alunos de Harvard. Os guias Let's Go eram considerados a bíblia dos viajantes com orçamentos baixos, rivalizando com Lonely Planet, Frommer's e Rick Steve, como recurso indispensável para conhecer um país sem gastar muito. No meu primeiro dia, minha gerente me entregou uma lista de clientes e disse: esse pessoal gastou cerca de $300 mil no ano passado com anúncios nos guias Let's Go. Basta telefonar para eles e convencê-los a anunciar de novo. Então se levantou e foi embora. Ao constatar que não receberia qualquer treinamento, entrei em pânico. Não tinha conhecimento do produto nem experiência relevante e nunca havia saído da América do Norte. Tinha só 18 anos e não sabia como me dirigir a gestores de grandes empresas internacionais. Reuni coragem e telefonei para um dos anunciantes tradicionais da Let's Go, um homem chamado Steven, que dirigia uma agência de viagens. No momento em que comecei a falar, percebi de imediato que ele estava furioso. De início, fiquei feliz ao ver que minha agência era indicada nos livros, à parte de meu anúncio, rosnou. Mas logo descobri que as informações para contato estavam desatualizadas. Para que seus leitores pudessem me encontrar, tive que pagar centenas de dólares para manter os velhos endereços postais e contas de e-mail. Expliquei-lhe com educação que os departamentos de propaganda e editorial eram autônomos. Poderia lhe garantir a exatidão dos anúncios, mas não tinha influência sobre o conteúdo dos livros em si. Steven não se importou, exigiu um desconto no anúncio para compensar o erro editorial e ameaçou não renovar o anúncio se não fosse atendido. Sentindo-me solidário com ele, prometi um desconto de 10%. Minha atitude transgrediu as políticas da Let's Go, que constavam do meu contrato, proibindo todos os descontos não previstos de maneira expressa, o que foi um presságio de novos erros no futuro. Depois de contatar várias dezenas de clientes, eu já havia concedido descontos outras vezes e assinado muito pouco contrato, o que se tornou ainda mais humilhante quando descobri que a taxa de renovação de clientes da Let's Go era de 95%. Além de não gerar receita, quando um cliente pedia devolução de parte do pagamento pelo anúncio do ano anterior, eu cedia, tornando-me o primeiro funcionário a restituir dinheiro que já estava contabilizado.
Ao me colocar no lugar dos clientes e tentar atender às necessidades deles, de todas as maneiras possíveis, eu os estava ajudando às minhas próprias custas. Para não falar nas perdas para a empresa, eu era um desastre e estava disposto a ir embora. E essa não foi a primeira vez em que me excedi como doador. Quando tinha 14 anos, decidi praticar saltos ornamentais. Estava decidido a dominar o esporte. Não importava que eu não levasse nenhum jeito e morresse de medo de tentar novos saltos. Pouco ligando para os colegas que não perdoavam minha falta de flexibilidade e me apelidaram de Frankenstein. Um dia, meu treinador trouxe um metrômetro na esperança de que eu melhorasse o ritmo. Depois de várias horas de esforço, ele me declarou desprovido de senso de ritmo. Nos 4 anos seguintes, treinei 6 horas por dia. No final das contas, disputei 2 vezes o final do campeonato estadual e me qualifiquei 2 vezes para a Seleção Olímpica Nacional Júnior. Mais adiante, competi nos campeonatos universitários pela equipe principal de Harvard. Durante o percurso, no entanto, sacrifiquei meu próprio sucesso. Vários meses antes da mais importante competição da minha vida, dispus-me a treinar 2 dos meus concorrentes. Ensinei-lhes novos mergulhos, critiquei seu estilo e revelei os segredos da minha entrada na água, mostrando-lhes como desaparecer no fim do mergulho. Eles me retribuíram o favor me vencendo por poucos pontos nos campeonatos estaduais. Na Let's Go, mais uma vez, favoreci os outros em prejuízo próprio. Embora estivesse ajudando meus clientes a economizar dinheiro, atuava como capacho, perdendo receita para a empresa e sacrificando minha comissão. Na semana seguinte, por acaso, conheci uma nova gerente assistente da Let's Go, cuja posição fora criada em consequência da receita de propaganda gerada por meu antecessor. O emprego possibilitou que ela pagasse as mensalidades da universidade. Foi a inspiração que eu precisava. Percebi que meus colegas dependiam de mim. Como estudante, ainda não tinha mulher e filhos, mas podia me ver como agente de colegas universitários em busca de um emprego que lhes permitisse custear a própria educação e que ainda lhes oferecesse uma importante experiência de trabalho. Talvez eu agisse como capacho ao defender meus próprios interesses, porém, ao preservar os interesses dos outros estudantes, eu estava disposto a lutar para protegê-los. Antes de uma negociação com um hoteleiro francês, que prometia ser acalorada, pois ele estava exigindo desconto, pensei em como a receita contribuiria para a criação de empregos, o que me deu ânimo para me impor. E acrescentei um relato relacional. Se eu lhe desse desconto, teria de oferecer o mesmo benefício a outros bons clientes, pois eu tinha a obrigação de ser justo com quem confiava em mim. Ele acabou pagando preço integral. Depois de 4 meses, bati o recorde da empresa, gerando receita superior a $600 mil, quase o dobro da marca do meu antecessor, além de conseguir mais de $230 mil por meio de telefonemas para novos clientes potenciais. Vendi o maior pacote de anúncios de toda a história da empresa. O nosso presidente anunciou num jantar comemorativo que eu era um dos melhores vendedores que já aparecera por lá. Aos 19 anos, fui promovido a diretor de venda de anúncios, o que me tornou responsável por um orçamento superior a $1 milhão e pela contratação, treinamento e motivação da minha própria equipe. Pouco depois dessa promoção, estourou a bolha da internet. Mais de uma dezena de clientes, antes mesmo do começo da temporada de anúncios, e 6 de nossos 10 maiores anunciantes que informaram que suas verbas de propaganda
haviam sido reduzidas e que não renovariam os contratos conosco. No final, a Let's Go perdeu 22 clientes leais e 43% da receita total dos anos anteriores. O pior golpe ocorreu quando nosso maior cliente telefonou. Era Michael, diretor da agência de viagens, que havia comprado o pacote recorde do ano anterior. Sinto muito lhe dar essa informação, pois adoramos o seu produto e valorizamos nosso relacionamento. Michael respirou bem fundo. Mas por causa das restrições orçamentárias e da queda no mercado de turismo, não sei se publicaremos anúncios este ano. Até para pensar na hipótese, precisaremos de um grande desconto. Sabendo que muitos empregos dependeriam da receita da empresa de Michael, transformei-me em agente e retruquei. Como os rivais estavam suspendendo a publicação de seus anúncios, aquela era uma boa oportunidade para conquistar vantagem sobre os concorrentes. E haveria melhor hora para investir que numa recessão? Ele respondeu que conversaria com o chefe e voltaria a me telefonar. Na semana seguinte, ele ligou com a má notícia. Tinha autorização para anunciar em nosso livro apenas se conseguisse o mesmo pacote do ano anterior e somente com 70% de desconto. Isso reduziria a empresa dele de quase 120 mil dólares para pouco menos de 40 mil dólares. Enquanto eu tentava calcular o desconto que poderíamos conceder, parti para uma sessão de treinamento de mergulho. Sentado no deck da piscina, ocorreu-me que havia uma grande diferença entre a prática de mergulho e a Let's Go. Os esportes individuais eram competições de soma zero, em que ajudar os concorrentes a vencer significava aumentar minhas chances de perder. Nos negócios, porém, era possível desenvolver transações nas quais todos saíssem ganhando. Os interesses dos clientes não precisavam conflitar com os meus. Quando passei a considerar os interesses de Michael, percebi que ele talvez valorizasse produtos para distribuir de graça na agência. Soube por meio de colegas que nosso contrato de publicação dava à Let's Go o direito de vender ou licenciar qualquer conteúdo que não excedesse 20 páginas. Assim, ofereci-lhe o patrocínio de um novo produto, livretos de viagem da Let's Go com 20 páginas que ele poderia oferecer aos clientes. Estes iriam gostar das dicas gratuitas sobre viagens e talvez ficassem mais tempo na agência ou se interessassem por voltar em outra ocasião. Como os recursos sairiam da verba de distribuição, não da verba de propaganda, ele talvez considerasse a possibilidade. Ao refletir de novo sobre os interesses de Michael, dei-me conta de que os livretos seriam mais valiosos para ele se os patrocinasse sozinho, em vez de misturar os anúncios dele com os de outras empresas. Chegamos à condição mutuamente vantajosas para patrocínio exclusivo e ele acabou gastando mais de 140 mil dólares, o que me levou a superar meu próprio recorde anterior de maior pacote de anúncios da história da empresa. Embora a atitude de agente e os relatos relacionais tivessem possibilitado que eu me tornasse mais assertivos na negociação, foi a adoção da perspectiva alheia que me ajudou a aumentar o bolo e a ser bem-sucedido em negociações do tipo em que todos saem ganhando. Em última instância, apesar da recessão das empresas.com, essa abordagem estimulou mais da metade de nossos clientes a aumentar seus pacotes de anúncios. Nossa equipe gerou um lucro superior a 550 mil dólares, possibilitando mais contratações de pessoal e o lançamento de novas iniciativas de marketing. Depois de meses de caçada a clientes inadimplentes para que liquidassem suas contas, tornei-me o único gerente da história recente da empresa
a conseguir pagamento de 100% das contas a receber, reduzindo a zero o saldo de devedores. Fui eleito para o conselho de administração da empresa e recebi o prêmio de gestor do ano pela capacidade de liderança, pelo comprometimento e pela inteligência nos negócios. As lições que aprendi na Let's Go me marcaram para sempre e decidi passar por toda a minha carreira ensinando a outros doadores o que eu havia descoberto sobre a superação do efeito capacho. Há muitos anos, os pesquisadores sabem que os negociadores bem-sucedidos tendem a adotar um estilo alterista. Em uma análise abrangente de 28 estudos, liderada pelo psicólogo holandês Karsten de Bruijn, constata-se que os melhores negociadores não são tomadores, nem doadores altruístas. Os tomadores se empenham na reivindicação de valores. Veem as negociações como competições em que alguém tem que perder para o outro ganhar. E não confiam nos adversários, barganhando com agressividade e ignorando oportunidades de criação de valor com base na compreensão dos interesses das outras partes. Já os doadores altruístas fazem concessões demais, beneficiando os oponentes em detrimento de si mesmos. Os negociadores mais eficazes são alteristas, aqueles que demonstram grande preocupação com os interesses próprios e com os interesses das outras partes, na busca de oportunidades para favorecer os oponentes e a si mesmos. Os doadores alteristas desenvolvem raciocínios mais complexos e identificam soluções boas para todos que passam despercebidas pelos tomadores e pelos doadores altruístas. Em vez de apenas doar valor, como os doadores altruístas, os doadores alteristas primeiro criam valor. Quando chegam a doar fatias, todo o bolo já se tornou bastante grande para que doem mais e recebam mais. Essa noção de expandir o bolo capta o ponto de virada na carreira de Lilian Bauer. Embora tivesse aprendido a se impor aos clientes e a limitar a ajuda e a orientação a tomadores, ela não estava disposta a deixar de auxiliar tomadores e compensadores. Quando associados mais novos que não pareciam tomadores precisavam de um favor, ela ainda doava com altruísmo, sacrificando demais o próprio tempo, sem considerar os próprios compromissos e obrigações. Jason Geller adotava uma abordagem mais alterista. Ele descobriu uma maneira de aplicar a oferta de doações sem aumentar o consumo de tempo. Convenceu outros participantes a compartilhar a carga de trabalho, criando oportunidades para que se tornassem doadores ao mesmo tempo que evitava se sobrecarregar. Como gerente sênior, quando os analistas júniores lhe pediam ajuda, Geller sugeria um almoço, para o qual também chamava uns 2 gerentes novatos. Isso abria a porta para que os gerentes mais jovens tivessem acesso a ele e para que orientassem os analistas. Abre aspas. Também é uma ótima maneira para que esses gerentes conquistem o apoio de colegas ainda mais jovens, fecha aspas, disse ele. Em vez de fazer ele mesmo todas as doações, conseguiu conectar os analistas júniores a vários mentores que lhes proporcionavam uma base mais ampla de conhecimento e de orientação. Depois de lhe dizerem que era generosa demais, Lilian Bauer adotou uma abordagem parecida com a de Geller. Passou a promover sessões de coaching em grupo, em vez de encontros individuais. Eu perguntava a mim mesma, será que eu sou realmente a única pessoa capaz de ajudar nessa situação específica? Tentava não me considerar
o único recurso a ser otimizado, e comecei a conectar as pessoas entre si para que se ajudassem. Agora sou muito explícita com aqueles a quem dou orientação. Digo a eles, abre aspas, alguém fez isso por mim e vocês precisam fazer o mesmo por outras pessoas. Procurem retribuir essa generosidade. Fecha aspas. Ao resolver não carregar o fardo sozinha, Lilian aumentou o bolo, possibilitando que suas doações exercessem um impacto maior, enquanto protegia ao próprio tempo. Abre aspas. Quando se tem uma mistura natural de doadores, tomadores e compensadores na empresa, fecha aspas. Diz ela, é possível fazer muito para reforçar a tendência doadora, combater a tendência tomadora mais agressiva e para inclinar os compensadores no sentido da doação. Todos se beneficiam com a energia e a satisfação resultantes. Em vez de assumir que estão fadados a se tornar capachos, os doadores bem-sucedidos reconhecem que suas escolhas no dia a dia moldam os resultados que alcançam em situações de confronto competitivo. O perigo se situa menos na doação em si e mais na rigidez de adotar um único estilo de reciprocidade em todas as interações e todos os relacionamentos. Como diz o psicólogo Brian Little, mesmo que o estilo de doação seja natural para nós, a capacidade de prosperar depende de nos sentirmos à vontade com uma abordagem compensadora que se transforme em nossa segunda natureza. Embora muitos doadores bem-sucedidos assumam de início o padrão de confiar nas intenções alheias, eles também têm o cuidado de investigar os contextos em busca de possíveis tomadores e estão sempre alertas para sentir as emoções e analisar os pensamentos dos tomadores, deixando de doar incondicionalmente e assumindo a atitude de olho por olho generoso. E, ao primeiro impulso de desistir e recuar, os doadores bem-sucedidos estão preparados para encontrar reservas de assertividade nos compromissos com as pessoas que mais importam para eles. Para Lilian Bauer, essas novas estratégias resultaram em uma mudança radical. Ao aprender a explorar seus pontos fortes para defender interesses alheios e para interpretar as motivações dos outros, ela ajustou o próprio comportamento e investiu nas pessoas sobre as quais exercia maior influência, estimulando-as a também ser doadoras. O efeito cumulativo foi deixar de ser capacha e transformar em uma doadora bem-sucedida. Embora sua generosidade de início tenha retardado seu avanço, ela acabou chegando lá antes do esperado. Lilian Bauer foi uma das primeiras participantes do curso de consultoria a conseguir a sociedade na firma.